Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme aqui é o professor Danilo, conforme prometido, vou resolver essa avaliação aqui de vocês. E aí vamos pensar um pouquinho, né, e tal. São questões muitas vezes baseadas no Enem. Vocês se lembram disso? A gente sempre trabalha com essa ideia. Então é para vocês se acostumarem com esse tipo de questão, para que se vocês quiserem prestar Enem, vocês estarem acostumados, estarem preparados com o raciocínio necessário, beleza, galera? Então, questão 1. Surdez é geneticamente heterogênea, quer dizer, heterogênea, galera, contrário de homogênea, né? Então, tem vários tipos de surdez. Pode ser causados por mutações em diferentes genes localizados nos autossomos ou no cromossomo X. Tá certo? Cromossomo X. Não tem cromossomo Y, beleza? Ainda por mutações em genes mitocondriais. Beleza, aqui é muita informação. Gene mitocondrial. Os helidogramas, né? Helidograma é quando a gente estuda em um gráfico, né? Para a gente estudar herança. Representa 4 famílias que ocorrem em pessoas com surdez. Então as 4 famílias, né? Família 1 tem aí o pai, né? A caixinha é para representar o sexo masculino. Bolinha é para representar o sexo feminino. E aí, se é afetado ou não, essa quadradinho ou essa bolinha quando está preenchido. Beleza, galera? Então, aqui temos um pai que é, no caso, surdo. Ele é afetado. Está marcado, está achurado, ele é afetado pela surdez. Então, ele é surdo e os filhos não são. Tá? Vamos ver o que a questão está perguntando. As famílias têm um padrão de herança que permite afastar. O que quer dizer que afastar, gente? Não é rejeitar totalmente a hipótese, mas tipo, pôr isso aí de lado, tá bom? Afastar a possibilidade de que a surdez tenha herança mitocondrial. Ó, genes mitocondriais, falou aqui. Gente, genes mitocondriais são passados pela mãe. Tá? Surdez é mitocondrial aqui? Não, a mãe não está passando surdez para o filho. Então, permite afastar a possibilidade que tenha surdez e herança mitocondrial. Mas a surdez é desse cara aqui. De quem ele recebeu a surdez? Você sabe? Não, né? Então, não permite afastar no 1. Esse aqui você não consegue afastar. Desse aqui, você consegue afastar a hipótese? Também não. Essa mãe pode estar passando para os 2 filhos e ser mitocondrial. Essa mãe tem surdez? Não. Filho tem surdez? Tem. Recebeu da mãe? Não. A mãe tem surdez? Tem. O filho tem surdez? Tem também. Consegue afastar? Não. Peraí. Consegue afastar a possibilidade de herança mitocondrial. Esse aqui, gente, ó, a mãe não tem surdez e os filhos têm. Logo, essa surdez não pode ser mitocondrial. Belezinha? Porque esses caras receberam esse gene mitocondrial da mãe. Se essa surdez fosse mitocondrial, esses filhos teriam que ser assim, ó. Belezinha? Então, no caso 3, não. Aqui, ó, recebeu gene mitocondrial dessa mãe e poderia receber a surdez se ela for mitocondrial, mas você não sabe. Que mesma coisa. Aqui, você não sabe, porque a surdez está nesse cara aqui. Então, você teria que olhar a relação dele com a família da mãe dele. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, gente, muita gente fica achando que a questão está errada. Professor e tal, mas quem é não sei quem é não sei que lá. É uma questão de interpretação de texto, tá, galera? Então, ó, a árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família hominida, a família dos homens, né?
na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás, né? Se fosse em português seria MA, milhões de anos atrás. Em inglês costuma ser MY, Million Years Ago, e está traduzido dessa forma. Em português não a gente costuma usar assim, tá bom? As ilustrações representam da esquerda para a direita. Então, gente, quem é que está na esquerda? Esquerda. Você tem dúvida, né? Left, esquerda. Right. Então, left, que esquerda, né? Então, da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Então, quem que é esse cara aqui? É o orangotango. Orangotango. E esse cara aqui? Esse cara aqui é o gorila. E esse cara aqui do meio? Esse aqui é o humano. E esse cara aqui é um chimpanzé. E esse cara aqui é um bonobo. Belezinha, galera? Coloquei aqui a inicial deles. Então já sabemos quem é quem. Vamos olhar nossa questão aqui, o que precisa saber? Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e... vamos olhar lá para os seres humanos? Seres humanos são esses caras aqui. Volta para o nó onde eles estão representados, que é esse nó aqui que está entre 5,5 milhões de anos e 7 milhões de anos, e vê o que está mais relacionado a esse nó. Então, quer dizer, quem que tem ancestral comum com esse nó? Esses caras daqui, ó. Então, esses seres humanos compartilharam ancestral comum com esses caras daqui, que são o chimpanzé e o bonobo. Vamos ver se tem essa resposta lá. Chimpanzé e bonobo. Chimpanzé, bonobo. Chimpanzé e bonobo. Beleza? Resolvida a questão. Podemos ir para frente, então. Analisando o heredograma, né? Então, o heredograma é um gráfico para a gente analisar hereditariedade. A seguir, conclui-se que dos 10 indivíduos, dois dos indivíduos são vítimas de uma anomalia causada por ação de um gene recessivo. Quem que são esses caras? Esses dois aqui, ó, o 9 e o 4. Tá? Assinale a opção que contém os números que representam somente indivíduos cujo genótipo não pode ser determinado. Gente, então, sempre que você tiver que lidar com recessivo dominante, codifica. Então, vou considerar que aqui é azinho. Se o cara é recessivo, ele é azinho, azinho, aqui é azinho, azinho. Beleza. Vamos olhar para esse cara aqui. Tá mais acima, né? Ele é azinho, azinho. De quem que ele recebeu o azinho? Ele tem que ter recebido um azinho do pai. O que ele recebeu da mãe? Também recebeu o azinho. Mas o pai e a mãe dele apresentam a característica recessiva? Não, então eles têm que ter azão. Então, estou considerando que azão é recessivo e azinho é dominante. Beleza, galera? Então, codifica azão dominante, azinho recessivo. Quer codificar mais? Fenotipicamente normais. Pode ser azão, azão ou azão, azinho. E fenotipicamente afetados pela anomalia, tem que ser azinho, azinho. Pronto, codifiquei. Tá tudo codificado aqui já, então. Então, eu já sei desses dois caras. Olha, esse cara aqui tem o quê? Eu sei que ele tem que ter azão. E eu sei o que ele tem? Não sei ainda. Esse cara aqui, eu sei o que ele tem? Não, eu sei que ele tem que ter azão, né? Já sei que ele tem azão. Mas eu sei que aqui, tem um filho com azinho. Então, ele tem que ter recebido um azinho do pai e um azinho da mãe. Resolvido? E esse cara aqui? Tem que ter azão. Mas o que mais? Não sei. E esse cara aqui? Essa mulher aqui tem que ter um azão. O que mais? Eu não sei. Esse cara aqui vai receber o que da mãe? Vai receber azinho. Se ele tivesse recebido azinho do pai também, o que ele seria? Azão, azinho, azinho. Ele não é azinho, azinho. Ele tem que ser azão, azinho. Lógico, o pai tem que ter azão. Quer dizer que o pai é azão, azão? Não sei.
só teve um filho. Se tivesse infinitos filhos e todos os filhos fossem assim, o pai é azão. Teve infinitos filhos? Não, teve só um. Ok? Aqui, ó, esse cara aqui a gente não consegue resolver, esse cara aqui a gente não consegue resolver, né? A gente pode colocar esse tracinho aqui, né, azão. Tracinho, ou pode justificar assim, ó. Ponto de interrogação para o segundo gene, tá bom, galerinha? São duas maneiras de quantificar quando você está explorando o heredograma. Então a gente chegou aí, quais indivíduos que a gente não consegue determinar? O 3, o 8 e o 10. Vamos ver se tem essa resposta. 3, 8 e 10. Aqui, ó. Perfeito. Vamos para mais uma questãozinha do Enem? Essa questão aqui, gente, já precisa de um pouquinho de conceito. E o conceito que precisa aqui é o conceito biológico de espécie. Ok? Esse conceito aqui, gente, ele foi proposto por um biólogo evolucionista, Ernst Mayr, ok? E o que ele propôs com esse conceito, né? Esse conceito biológico de espécie, é que uma espécie é qualquer grupo de organismos que se intercruzam e produzam descendentes férteis. Por quê? Se você não tiver isso, você tem troca de gene de um lado para o outro. E se você tiver troca de gene, você não tem essa barreira ao fluxo gênico, que uma coisa que surja num grupo pode passar para um outro grupo. E eles se comportam como uma única unidade evolutiva, não como duas unidades evolutivas distintas, cada um tendo suas evoluções. Então ele está falando aqui, ó, lobos, né, que são os Canis licans, no leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com os coiotes Canis latrans, outra espécie. Outra espécie aqui no caso, tá? Tá. Por que espécie? Porque é o nome aqui, ó. Canis, gênero, licam, epípeto. Então, Canis licans é uma espécie na taxonomia e Canis latrans é uma espécie na taxonomia, as duas são do mesmo gênero. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste, né, do outro lado da distribuição do mesmo lado Canis licans, que é o lobo, estão acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos os cruzamentos têm gerado descendentes férteis. A equidade de onde que era tal. Os animais descritos foram prova que está com erro, classificados como espécies distintas no século XVIII. Os taxonomistas falaram que isso aqui é uma espécie, aquela ali é outra, aquela ali é outra. No entanto, aplicando o conceito biológico de espécie, do Mayr, né, do Ernst Mayr, ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Na verdade, gente, esse é o conceito de biológico de espécie. É o conceito mais duro de espécie, é esse, tá bom? Então, esse fato não se confirma. Não confirma porque pertence ao mesmo gênero, quer dizer, não pode ter espécie que pertence ao mesmo gênero? Pode, gente. Tem nada a ver. Todos têm um ancestral comum? Bom, então você e uma bactéria são da mesma espécie? Não. Mas se vocês contêm um ancestral comum, todos os seres vivos derivam de um ancestral comum. Então, não. Esses animais são morfologicamente muito similares? Definição de espécie não tem a ver com morfologia. Inclusive, eu dei um exemplo em sala da variação morfológica que existe em, por exemplo, cães domésticos, né? Que é o cachorro doméstico, né? É um canídeo também, mesmo gênero que cães. Inclusive é derivado do Canis lupus, é a seleção dentro de Canis lupus. E aí, galera, a gente selecionou uma variedade muito grande de raças, né? E só que todas as raças podem se intercruzar e geram descendentes férteis, logo são uma espécie. Por mais que exista uma grande variação, se comparar um chihuahua com um dói alemão, é muito diferente, é muito mais diferente que esses caras aqui. Mas mesmo assim são a mesma espécie, então não tem nada a ver com morfologia, beleza?
fluxo gênico entre as três populações é mantido. Não está tendo fluxo gênico, não está passando gene de um lado para o outro, porque está gerando descendentes férteis? Sim, é isso mesmo. Por isso aqui que não se confirma, né? Essa classificação de espécie não confirma. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Gente, nicho ecológico não tem nada a ver. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas já ouviu falar do mosquito da dengue? Então, mosquito da dengue é um caso onde indivíduos da mesma espécie de sexos diferentes têm nichos ecológicos totalmente distintos. Então, o que você acha que é o mosquito da dengue, na verdade é a mosquita da dengue que fica sugando sangue. O macho só suga seiva de flores, beleza? Então não tem nada a ver com um nicho ecológico parecido. Nada a ver com um nicho ecológico, tá bom? Não fiquem aí preocupados com o nicho ecológico. Lembra aí, o mosquito da dengue o macho e a fêmea da mesma espécie, tem nicho ecológico muito distinto. Então vamos olhar aí, ó, outro suporte, né? Suporte, gente, é o que a questão traz para você, né? Então ela pode trazer uma figura, pode trazer um gráfico, pode trazer um poema, uma música. E aqui na prova de biologia, tá? O poema, no caso acima, não está abaixo, né? Sugere a existência de relações de afinidade, né? Então, quando fala de afinidade, parentesco, relação, tá? Tudo é a mesma coisa, né? Entre animais citados. Ó, já falou aqui de animais citados. Então, todos os caras vão aparecer aqui. E nós, seres humanos. Mas seres humanos são vegetais? Não, né? São animais. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica, né? Então, gente, qual que é o nível, né? A unidade taxonômica que expressa essa afinidade, esse parentesco, né? Onde todos esses animais estão juntos. Então, a gente tem que lembrar lá dos níveis hierárquicos de taxonomia, né? E aí a gente lembra daquela palavrinha, né? G. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom? Os bichinhos e o homem. A Arca de Noé. Toquinho e Vinícius de Moraes. Então, provavelmente é os bichos e o homem. O disco é a Arca de Noé, escrito por Toquinho e Vinícius. Beleza? Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro. Por acaso o besouro é feito de couro? Não, mas tem uma couraça, né? É chamado couraçado também, né? Mal sabe voar, né? Então dá falando que o besouro voa mal, que carrega lá um élitro, né? Que é uma carapaça, um escudo protetor. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, quer dizer, também é parente da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo. Estrilo é aquele barulho que o grilo faz, né? Tem outros nomes, né, para o barulho do grilo. Só para chatear. Então, às vezes você se incomoda aí com o grilo fica dando estrilo e pode te chatear. O autor se incomodava com esse barulho. Beleza? Aqui, gente, não está perguntando sobre a poesia, está perguntando sobre biologia, está perguntando sobre unidade taxonômica. Então, qual que é a unidade taxonômica entre nós e os animais? Nós e os animais somos da mesma espécie? Não, né? Somos da mesma classe? E aí, gente, não é classe social. Então, por exemplo, a mosca, o mosquito, o besouro, a barata, a borboleta e o grilo são da classe insecta, ou classe dos insetos. Sem um inseto? Não, né? Então, pronto. Filo. Você sabe qual que é o filo desses caras todos aqui? O filo deles é o filo artrópoda.
animais de membros articulados. Nós já somos do filo cordata, ok? A família. Então aqui, gente, a família da mosca é Diptera, mosquito é Diptera, tá bom? Besouro é Coleóptera. A barata é Blatóide ou Blatária, mudou um pouquinho o nome aí. Borboleta é Lepidóptera. Grilo é Ortóptera. E o ser humano, a nossa família, fiquei na dúvida agora, mas não é nenhuma dessas, porque a nossa classe é classe mamária, a nossa família é primates, acho que é primates, eu acho que é isso, tá bom? Família dos primatas. Espécie não sabemos, já que sabemos também que não é. Filo não é, classe não é, beleza? Sobrou o reino. Qual que é o reino desses caras aqui? Reino Animalia. E o ser humano também é do reino Animalia. Então é isso aqui, ó, reino Animalia. Podemos ir para a próxima, então, galera? Quando analisamos o heredograma, né, então, heredograma são os gráficos de hereditariedade. De uma característica autossômica, quer dizer, autossômica é que não está nos cromossomos sexuais. E vemos dois indivíduos com determinado fenótipo geraram um filho de um fenótipo diferente. Então, ó, dois indivíduos de um determinado fenótipo geraram um filho de um genótipo diferente. Foi isso, não foi o que falou a questão? Dois indivíduos do mesmo fenótipo geraram um indivíduo de um fenótipo diferente. Podemos afirmar com certeza que os pais são homozigotos dominantes? Se eles são homozigotos, eles poderiam gerar uma coisa diferente? Não, galera. O filho é heterozigoto? Não. O filho é homozigoto dominante? Também não. Os pais são heterozigotos. Galera, os pais têm que ser heterozigotos. Eles têm que ser assim, ó, azão, azinho, para gerar um filho, azinho, azinho. A outra resposta possível é: o filho é homozigoto recessivo. Os pais são homozigotos recessivos? Não, mas o filho poderia ser homozigoto recessivo. Beleza? O nosso DNA, né? Então, estou falando, nós somos de qual espécie mesmo? Espécie humana, né? Nós humanos. Diferente do que muitos pensam, não está presente apenas em apenas um cromossomo. Não é, olha o tanto de cromossomo. A imagem a seguir representa o cariótipo humano. O cariótipo, gente, é o conjunto cromossômico. Conjunto cromossômico, ok? É o conjunto cromossômico do indivíduo. Então, olha só. Olha que a gente já sabe aqui que esse indivíduo aqui, ó, é um XY. Já conseguimos saber alguma coisa sobre ele, né? Esse indivíduo aqui é do sexo masculino. Então, gente, olha só, aqui tem mais uma informação. Olha para um gene, olha para... Desculpa, um gene não. Para um cromossomo e olha para outro. Percebe? Isso aqui é um par de cromossomos sexuais. Isso aqui também é um par de cromossomos. Isso aqui é um par de cromossomos. Não é um cromossomo, é um par de cromossomos, um par de cromossomos. No caso, o X e o Y é pequenininho, o X é grande e o Y é pequenininho. Então, gente, em cada espécie há um número diferente dessas estruturas. Que estruturas essas? Cromossomos encontrados na espécie humana, um conjunto de quantos cromossomos? 1, 2, 3, você pode contar, mas a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 pares, né? 22 pares, 22 vezes 2, 44, mais 1, 2, 46 cromossomos. Então, gente, sempre olha para cá, tá vendo? Um par de cromossomos
Eles não são exatamente iguais, um veio do pai e um veio da mãe. Só que eles se pareiam durante a divisão, beleza? Por isso que ficam parecidinhos, mas não são iguais, eles só têm o mesmo tamanho e os mesmos locos gênicos, né? Eles têm os mesmos locais para ter os mesmos genes para as mesmas coisas. Não é o mesmo gene. Não necessariamente, pode ser que seja o mesmo gene, homozigoto, recessivo ou dominante, ou genes aditivos também, mas são locos gênicos, né? Locos de locais, beleza? Última questão aí, gente. O ser humano é responsável pela seleção de características. Então, eu lembro que falei ali dos cachorros e tal, eu falei disso em aula. Então, o ser humano fez seleção dos cachorros, por exemplo, tipo de pelagem animal doméstico. Cachorro é animal doméstico, a gente escolheu as pelagens, né? Por exemplo, você não escolhe lá, eu quero, sei lá, o pitbull preto, eu quero o pitbull red nose, não tem? Essa pessoa quer, então ela escolheu como artificialmente, ela achou bonito aquilo e quer aquilo que ela acha bonito, que ela acha agradável, ou aquilo que ela acha que tem alguma função. Muitas das características não eram observadas em indivíduos selvagens das espécies, beleza? Então muitas dessas características não eram observadas. E aí olha aqui o suporte, né, gente? Então aqui temos o suporte. O que é o suporte aqui no caso? No caso, o suporte aqui é uma tirinha. Então você tem que interpretar. Então, gente, ó, nuvens, raios, tal, mar, Noé! Um grito aqui, né? A arca está afundando. Precisamos fazer alguma coisa. Então, o cara aqui, no caso, ele é o Banzé, porque ele falou que o Banzé está na arca de Noé. Eu sei que esse cara é o Banzé. E aí o Noé responde para ele: vamos aliviar nosso peso. O que que o Noé faz? O que que ele fez aqui, gente? Jogou alguma coisa fora, né? Percebe que ele está jogando uma coisa fora? O peso da arca não era os animais? Então ele está jogando alguma coisa fora. Mas quem que fez isso? Um ser humano. Não é um ser humano isso aqui? Então, gente, por que ele selecionou isso? Porque ele achou que isso aqui não era importante, resolveu jogar fora. Então, quem está fazendo isso é um ser humano. Conseguem perceber isso? Não é a natureza? Não é um animal que predou o outro, é o ser humano jogando esses animais na água. Cientistas da Universidade da Suécia e do Reino Unido explicam que o homem selecionou de forma ativa, né, e proposital animais domésticos com pelagens curiosas. Então, o cachorrinho mais peludinho, o cachorro da língua azul. A partir dos suportes diferentes, no caso aqui, gente, qual o suporte que é? Tirinha. Tirinha, beleza? E o texto abordam o mesmo tema. Então tem um texto e uma tirinha, o mesmo tema, que se refere ao que? À seleção. Beleza. Qual tipo de seleção, galera? Aí direcional, natural, estabilizador artificial e cromatográfica. Primeira coisa, cromatográfica é separação por cor, tá? Mas isso acontece num processo que você separa substâncias. Então, não, tá? Cromatográfica aqui tentou fazer essa pegadinha aí com croma de cromatografia, né? Que é separação por cor, mas não é isso aqui, né? Aí você tem seleção natural. Foi seleção natural? Não. Beleza, gente. Aí tem seleção direcional e estabilizadora. Deixa eu desenhar aqui. Então imagina que você tem uma distribuição no tamanho de uma espécie. Isso aqui é a curva normal, né? Se ao longo do tempo essa curva se deslocar para cá, por exemplo, no futuro ela está aqui, tá vendo? Então a média saiu daqui e foi para cá. Essa é uma seleção direcional, beleza? No caso foi direcional para positivo, positivo no sentido de aumentar o tamanho. Percebem que aqui o eixo aqui, ó. Então aqui a gente tem a variação, né? E aqui a gente tem o tamanho aumentou. Beleza, o que é seleção estabilizadora? Seleção estabilizadora, vamos repetir aqui, ó.
Nosso desenhozinho temos aqui. Então, isso é estabilizadora, quer dizer que essa seleção estabilizadora, ela vai ter uma força para cá e uma força para cá, fazendo com que ela não saia do lugar. Então, a média no passado estava aqui, no pico, né? E no futuro ela vai estar também no mesmo lugar, só que ela vai estar assim, ó, mais próximo do pico. Então, quer dizer que vai estar todo mundo mais próximo desse valor ótimo, beleza? Isso é uma seleção estabilizadora. Então, também não é seleção estabilizadora nem direcional. É uma seleção aqui, no caso, artificial. Então, imagina, se eu estou selecionando uma raça de animais e cada vez eu seleciono um animal menor, por exemplo, um pônei, ela é direcional, mas não para positivo, para negativo. Aí eu estou selecionando um gado que é maior, cada vez maior, produzir mais carne, então eu seleciono ele para cá, positivo. Ah não, eu estou selecionando um gado, isso aqui, por exemplo, em produção de leite, tem meio que um tamanho ótimo para o gado holandês. Então, todo animal que é muito grande ou muito pequeno, ele foge desse tamanho ideal e tem prejuízos produtivos. Aí você faz uma seleção artificial, no caso, mas estabilizadora. Beleza, galerinha? Se curtiu aí, deixa seu like, já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e nas próximas vezes que a gente for fazer revisão, a gente faz assim também. E espero enriquecer mais o conteúdo de vocês, beleza? Falou, abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.